Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Feminilidade Cristã Brasil. Eu sou Jaqueline Moura Queiroz e hoje a gente vai tratar daquele tema que vocês estavam esperando há muito tempo, que é nada mais nada menos que o uso da cobertura, ou seja, do véu, né? E eu vou contar pra vocês hoje como foi que eu abandonei o argumento cultural, tão famoso argumento cultural. Pois bem, eu já fui como a maioria de vocês. As igrejas às quais eu congreguei nunca usou cobertura, e mesmo quando eu conheci as doutrinas da graça e tive acesso a pregações positivas, em especial aquelas feitas em 1 Coríntios 11, eu sempre aprendi com os pastores reformados que o véu era um costume cultural e que aquilo não se aplicava mais a nós nos nossos dias. Pois o apóstolo Paulo tinha o objetivo em mente que atingia só a igreja de Corinto e somente ela. Que quando Paulo pediu para que as mulheres usassem o véu era para distinguir das prostitutas cultuais que existia naquela época, que servia nos templos de Afrodite, e que o fato de usar o argumento de que é vergonhoso para a mulher raspar sua cabeça era justamente por causa de tais prostitutas que para seus rituais raspavam suas cabeças ou cortavam seus cabelos curtos, e que era abominável para as cristãs que elas fossem confundidas com tais mulheres. Portanto, o apóstolo Paulo pede que as mulheres cubram suas cabeças. Essa interpretação é quase que unânime, né, no meio moderno, entre os pastores modernos. Eu aprendi assim, e eu tenho certeza que a maioria de vocês também. Mas hoje eu abandonei essa interpretação. E o que aconteceu, Jaqueline? Me conta. Pois bem, é o que eu vim contar pra vocês. Mas antes da gente entrar no tema, se inscreva no canal, já deixa o seu like para ajudar o nosso canal a se desenvolver, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na vida de vocês. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que eu tô ciente do incômodo que meu posicionamento pode e vai causar, né, em vários meios cristãos, incluindo o meu próprio. E porque a maioria esmagadora dos pastores, inclusive os quais eu amo e acompanho, defendem o argumento cultural, o que eu acho lamentável. Mas eu não creio que eles façam isso por maldade. Eu creio que, assim como eu e vocês também, eles repetem aquilo que eles aprenderam. E muitos não tiveram motivo para rever seus posicionamentos, por não haver muitos questionamentos legítimos, pontuais e coerentes. E que as pressões culturais os impeliram a nem mesmo cogitar mudar de ideia, visto que essa doutrina fere diretamente o ego feminino, onde a cultura, gente, é mostrar, não é cobrir. Não seria nada popular e aceitável para a nossa cultura um pastor mudar de ideia assim, defender que mulheres cubram suas cabeças. Então, assim, eu entendo que muitos vão continuar repetindo o que aprenderam e estão muito confortáveis assim. Mas também sei daqueles que, mesmo a gente convidando eles a rever os argumentos, eles vão fugir do tema, pois é mais conveniente não, cutucar as donas onças com vara curta, porque a mulher consegue ser terrível quando ela quer se rebelar. Então, eles não vão querer comprar essa briga, certo? E também existem aqueles que vão sustentar argumentos ilógicos e muitas das vezes desonestos, mesmo a gente mostrando a verdade clara e indiscutível, que por pura rebeldia e covardia eles vão continuar defendendo aquilo, porque eles já se amoldaram esse século, e o compromisso deles é com o que convém aqui e agora. Mas eu não quero, sério, tratar pastores piedosos como os mundanos liberais, mas eu peço para que Deus abra o coração daqueles que realmente o amam, e que eles levem de fato a sério a glória de Deus, que é o assunto central de 1 Coríntios 11, e que independente da época, situação ou cultura, eles sejam fiéis a Deus, mesmo que percam tudo em nome disso. Afinal, isso é cristianismo, certo? Se eu estiver errada, que Deus me envergonhe e me corrija. Mas se a maioria da igreja moderna estiver errada, que o mesmo seja feito a ela. Vamos lá. Eu nunca tinha ouvido falar de que algum reformado defendia o véu. A única igreja que eu sabia, que eu tinha ciência de que eu tinha esse costume, era a Congregação Cristã do Brasil. Até que um dia eu fiquei sabendo do lançamento de um livro com o título Em Defesa da Cobertura, de um irmão muito próximo. Eu fiquei, no mínimo, curiosa, mas o preconceito fechou meu coração, e quando eu cogitei a possibilidade de usar o véu, não o suficiente, né? Uma irmã que até hoje nós somos muito próximas prefaciou o livro. Foi ela que começou a falar sobre as questões envolvendo o uso da cobertura.
em nossos dias e tal. E eu me lembro bem que eu dizia pra ela assim: irmã, eu acho lindo. E até talvez usaria pra me distinguir das mulheres imorais no meio da igreja. Mas, sinceramente, eu não creio ser doutrinário pros nossos dias. Falava desse jeito pra ela. Nada do que me diziam me fazia ouvir. Resumidamente, um dia me disseram um argumento que rompeu parte da minha barreira, né, em relação ao véu, que era que o pensamento cultural é novo, que toda a igreja entendeu que era aplicável a ela, passando pelos pais da igreja, João Calvino e até Charles Haddon Spurgeon. Muitos reformadores e puritanos não só criam, como usavam em suas igrejas. Foi o primeiro start, assim, para eu abrir meu coração e começar a ouvir a quem era favorável ao uso da cobertura. Eu ficava assim, como assim? A igreja toda usou, mas eu aprendi que era só para Corinto, e, sabe? Não foi um processo assim, do dia pra noite. Então eu já aconselho você a ir com calma nesse assunto. Eu demorei meses entre correr, né, fugir do tema e aprender sobre o tema. Mas depois desse argumento, eu nunca mais consegui ler 1 Coríntios 11 como antes. Me disseram que era cultural e eu não encontrava base cultural ali. Me disseram que era apenas para Corinto. Mas Paulo começa a carta de Corinto dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, do 1 ao 3. E foi assim que a igreja entendeu, que era para todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não apenas para Corinto, como os pastores modernos ensinam, que na verdade o argumento de Paulo era com base na criação e natureza, assim como ele argumenta sobre a submissão da mulher em 1 Timóteo 2,13 e como o abandono da natureza em Romanos 1, quando ele se refere ao homossexualismo. O argumento de Paulo é puramente teológico. Não faria sentido nenhum Paulo e Cristo, que falava através de Paulo, que eles fizessem exatamente aquilo que eles condenam: submeter a igreja a tradições humanas. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2,8. Não, gente, eu não conseguia mais ver isso em 1 Coríntios 11. Chegou num nível que eu estaria indo contra a minha consciência e desonesta com Deus e comigo mesma se eu continuasse a defender os argumentos culturais. Então, não tive escolha, eu tive que mergulhar de cabeça para estudar a respeito, e foi um caminho sem volta. Primeiro, Paulo não dá argumento cultural, e a Bíblia nos ensina a não ir além do que está escrito. A arqueologia e a história podem nos ajudar a entender a Bíblia, mas ela não tem poder para anular uma doutrina bíblica. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nada fora da palavra pode ter poder sobre as verdades de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, imutável, supracultural e atemporal. Nossa cultura deve se dobrar diante da palavra de Deus, não o contrário. Mesmo que o argumento fosse verdadeiro, não temos autoridade de acrescentar às palavras do apóstolo Paulo aquilo que ele não diz. Mas os argumentos não são tão verdadeiros assim, como eu vou demonstrar para vocês. O ponto 2 é que existiram duas Corinto. Uma que existiu desde os tempos mais antigos, antes de Cristo, onde essa sim tinha templos a Afrodite, onde acontecia rituais religiosos envolvendo prostitutas cultuais. Eram rituais estritamente religiosos e não envolvia economia, como a prostituição comum. Os rituais eram gratuitos, em nome da fertilidade, a qual Afrodite era deusa. Isso realmente aconteceu, mas não no tempo de Paulo. Não temos muita informação a respeito, e as fontes históricas afirmam que tais coisas não aconteciam na época, né, da segunda Corinto, onde Paulo estava. Sim, na primeira, pois a primeira Corinto foi destruída pelos romanos em 146 a.C. e só foi reconstruída por Júlio César em 46 a.C. E que na nova Corinto, apesar de haver templos pagãos, não se tem relatos de cultos envolvendo prostitutas cultuais, como afirma a igreja moderna, mas que acontecia a prostituição comum, ou seja, para fins econômicos, não religiosos,
Como diz Andrew Forey em History Magazine, eu vou disponibilizar o link do site para vocês conferirem, ele diz, abre aspas, claro que o apóstolo ficou indignado com o comportamento pecaminoso que encontrou em Corinto e tinha pouca tolerância para com quaisquer cristãos que procurassem os serviços de prostitutas. Estudiosos têm debatido se suas palavras eram direcionadas a seguidores do culto a Afrodite, mas essa interpretação não parece muito generosa e não há realmente evidência de que tal culto tenha sobrevivido até a era romana, fecha aspas. É de extrema importância distinguir as prostitutas cultuais das prostitutas comuns, pois para as comuns não faz o menor sentido raspar suas cabeças, pois como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, com base na natureza, o cabelo é a glória da mulher. E para uma mulher que ganha dinheiro com sua beleza, quanto mais em evidência estiver sua glória, mais lucro. E mesmo em casos atípicos, ritualísticos, como o culto a Afrodite, tudo indica que as prostitutas cultuais carecas ou de cabelos curtos também não passam de uma invenção insistente dos cristãos modernos. Informações essas que são disseminadas sem fontes confiáveis, até onde eu tive conhecimento. E que também é desmentida por Andrew Forey. Ele diz, abre aspas, no que diz respeito à aparência das prostitutas, há alguns equívocos que precisamos esclarecer. O primeiro é sobre o cabelo dela. Alguns estudiosos pensaram que tinham cabeça raspada ou cabelo curto. No entanto, quando olhamos para alguns dos afrescos do infame bordel de Pompeia, podemos ver claramente que nenhum dos dois foi o caso. Depois, a questão de saber se mulheres respeitáveis se distinguiram das prostitutas cobrindo o cabelo. Novamente, quando olhamos para retratos, mosaicos e afrescos e estátuas da época, a maioria das mulheres não estavam cobrindo a cabeça. Então essa também parece ser uma reivindicação infundada. Fecha aspas. Convido você, querida irmã, a pesquisar a respeito e notará que os únicos meios de informação que assegura tais argumentos da cultura de Corinto são os cristãos modernos. Não encontramos base alguma na história imparcial, a não ser aquelas que foram plantadas lá por pura conveniência para amparar um lado teológico. Minha conclusão então é: primeira, no tempo de Paulo não havia prostitutas cultuais, somente prostitutas comuns. Isso extingue a ideia de rituais com sacerdotisas e cultos afrodites, aos quais pastores modernos defendem. 2. Prostitutas não tinham suas cabeças raspadas, nem cabelos curtos. E o último, as mulheres gregas, no geral, não usavam cobertura, nem as respeitáveis para se distinguir de prostitutas que seja. Na verdade, de acordo com o site Ensinar História de Joelza Esther Domingues, a qual eu suspeito assim, que ela é feminista. E por isso ela não tem nenhum problema em acusar os gregos misóginos, né, de oprimir suas mulheres, as fazendo usar cobertura e tal. Mas ela diz que tanto mulheres gregas quanto romanas tinham roupas específicas e que o véu não fazia parte de seu vestuário, mas que o uso se deu com a influência do cristianismo. Ela diz que as mulheres cristãs, abre aspas, cobriam o corpo com longas vestimentas e escondia os cabelos com toucas justas, fecha aspas. Informações essas que foram comprovadas pelos testemunhos de várias pessoas na história da igreja ao longo dos séculos. Vou citar alguns comentários de teólogos do início da igreja até a chegada do feminismo, acontecimento diabólico responsável, sim, por romper com a tradição bíblica do uso do véu. Citações essas que você encontra, né, no livro Em Defesa da Cobertura. Aqui ele vai fazer algumas citações em várias épocas da história da igreja, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é de Hipólito de Roma, de 200 depois de Cristo. Abre aspas. Em resumo, os primeiros cristãos praticavam exatamente o que 1 Coríntios 11 diz. Os homens oravam com as cabeças descobertas, as mulheres oravam com as cabeças cobertas. Ninguém contestava isso, independente de onde vivesse. Europa, Médio Oriente, Norte da África, Extremo Oriente. Crisóstomo, em 344 a 407 depois de Cristo. Ele diz, abre aspas, se ela despreza a cobertura, o véu,
pela ordenança divina, que também desfaça a cobertura, o cabelo, né? Próprio pela natureza. Também Tertuliano, abre aspas, mas demonstramos às mulheres que não deixem esta disciplina do véu, nem por um momento, nem sequer por uma hora. Também ele diz, te rogo, sejas tu mãe, ou irmã, ou filha virgem, cobre tua cabeça. Outra citação dele. Em toda a Grécia e algumas das províncias bárbaras, a maioria das igrejas mantém suas virgens cobertas. Na verdade, esta prática é seguida em vários lugares sobre o céu africano. A última citação de Tertuliano, de Cartago. Além disso, apontarei um modelo às igrejas que foram fundadas por apóstolos ou homens apostólicos. Os coríntios compreenderam o que ele disse. Até a presente, os coríntios cobrem as suas virgens. O que os apóstolos ensinaram, os discípulos dos apóstolos confirmaram. Agora, São Jerônimo. É comum nos mosteiros do Egito e da Síria que as virgens e as viúvas que se entregaram a Deus, renunciaram ao mundo e jogaram ao chão os prazeres, peçam às mães de suas comunidades que cortem seus cabelos. Não que depois elas possam ir com as cabeças descobertas em desafio ao mandamento do apóstolo. Elas usavam uma capa fechada e véu. Agostinho de Hipona. Santo Agostinho. As mulheres não devem ter suas cabeças descobertas, uma vez que o apóstolo ordena às mulheres que cubram suas cabeças. São Tomás de Aquino. É relativo à dignidade de um homem não usar uma cobertura em sua cabeça, para mostrar que ele está imediatamente sujeito a Deus. Mas a mulher deve usar cobertura para mostrar que, além de Deus, ela naturalmente sujeita ao outro. Martinho Lutero. Isso num comentário, né? As mulheres devem cobrir-se com véu por causa dos anjos. Agora, João Calvino. Assim, se as mulheres pudessem ter suas cabeças descobertas, isso aqui é uma citação bem polêmica, mas ele fez. Assim, se as mulheres pudessem ter suas cabeças descobertas e mostrar seus cabelos, elas terão permissão para expor seus seios inteiros e elas virão fazer suas exposições como se fosse um show de taverna. Elas se tornarão tão descaradas que a modéstia e a vergonha não existirão mais. Parece até uma profecia, hein? Em suma, esquecerão o dever da natureza. Além disso, sabemos que o mundo leva tudo a seu favor. Então, se alguém tem liberdade em coisas menores, por que não fazer o mesmo com isso da mesma maneira que com isso? E ao fazer tais comparações, eles farão uma bagunça tão grande que haverá um caos total. Então, quando é permitido que as mulheres descubram suas cabeças, alguém dirá, bem, que mal também tem em descobrir a barriga? E depois disso, alguém pleiteará outra coisa. Agora, se as mulheres ficarem com a cabeça descoberta, por que não desnudar isso e descobrir aquilo? Então os homens, por sua vez, também se libertarão. Soltarão a franga. Desculpa, Calvino. Em suma, não haverá decência, a menos que as pessoas se contenham e respeitem o que é apropriado e adequado, de modo a não ir de cabeça contra o mar. Eita, Calvino! Agora, John Bunyan. Por esta causa, deve a mulher ter poder, isto é, uma cobertura na sua cabeça, por causa dos anjos. Parece-me que, santas e amadas irmãs, vocês devem ficar contentes de usarem este poder ou distinção. Agora, Jonathan Edwards. A vontade de Paulo é que os homens corinto, que eram convertidos e santos, deviam estar com a cabeça descoberta em suas assembleias religiosas. E de Paulo, os cristãos em geral receberam e praticaram esse uso. As igrejas cristãs hoje se conformam a este uso. Aquilo que o apóstolo entrega neste capítulo a respeito do comportamento das mulheres nas igrejas não era apenas para as mulheres daquele tempo, mas é obrigatório até o dia de hoje. Não sou eu que estou falando isso, tá bom, gente? Todas as mulheres cristãs estão comprometidas em virtude do que o apóstolo diz aqui, de sempre estarem com suas cabeças cobertas no tempo de oração e outros exercícios religiosos. Mas alguém dirá, o argumento de Paulo não terá valor agora se cobrir a cabeça não é um sinal de sujeição na nossa cultura. Parece tão atual, né? E respondo,
as mulheres cristãs devem observar a injunção do apóstolo por razões além da questão da submissão. Por quê? Há outras razões que sempre terão valor. No que concerne a menção de Paulo aos anjos, esta razão é perpétua. Agora, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Você acha que eu e você temos considerado suficientemente que estamos sempre sendo olhados pelos anjos? E que eles desejam aprender de nós a sabedoria de Deus? A razão pela qual nossas irmãs aparecem na casa do Senhor com suas cabeças cobertas é por causa dos anjos. O apóstolo diz que a mulher deve ter a cobertura sobre a cabeça por causa dos anjos, uma vez que os anjos estão presentes na assembleia e eles marcam cada ato de indecência. E, portanto, tudo é para ser conduzido com decência e ordem na presença dos espíritos angélicos. Agora, gente, leia o livro. Vai ter citação de Martin Lloyd Jones, de Sproul, de William MacDonald, de Adam Clarke, de Charles C. Ryrie, não sei se tá isso, de Russell Norman Champlin, Jeremy Gardiner, ai, meu professor de inglês infarta, Pastor Fabiano Antônio Ferreira, Reverendo João Ricardo, deixa eu ver quem mais, até o Padre Paulo Ricardo, gente, meu herege favorito. Enfim, leiam o livro do P.H. Pereira, que existem muitas citações, desde a igreja primitiva até a nossa era, de que o véu não é cultural, tá bom? O argumento cultural, como eu disse pra vocês, é novo, baseado em coisas infundadas. E eu peço a Deus de coração que Ele convença seus eleitos, que Ele abra o coração, né? Que aquelas pessoas que realmente estão dispostas a obedecer a Deus, independente da situação, independente que todo mundo tá dizendo que a grama é rosa, mas elas estão vendo que é verde, e elas vão se levantar, e elas vão assumir, elas vão abraçar aquela doutrina que está apontando para a glória de Deus no culto, não a nossa, Senhor. Então, é esse vídeo que eu queria falar para vocês sobre o argumento cultural. Os outros pontos sobre a cobertura eu vou falar em outra oportunidade, a gente tem vários pontos para falar, tanto se o cabelo substitui o véu, se Paulo está condicionando a questão do véu à consciência, quando ele fala que se alguém quiser ser contendencioso, não temos tal costume nas igrejas, enfim. Então tem vários pontos na questão da doutrina da cobertura que eu vou ter oportunidade de falar. Então fiquem ligados aqui no canal, já se inscrevam no canal, deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer e compartilhe esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, tchau!